Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, obviamente dizer que, independentemente dos esclarecimentos que já foram prestados aqui hoje pelo Sr. Ministro, e considerando eu também que seria relevante nós atermos à questão que aqui está em cima da mesa e que levou quer o PSD, quer o CDS-PP a apresentarem requerimentos no sentido do Sr. Ministro voltar a ser ouvido sobre esta matéria. É evidente que podemos escolher teorizar sobre a política de estrangeiros em geral, sobre as funções do CEF, sobre outra coisa qualquer. É uma opção e eu aí até admito que possa ser interessante. Mas, de facto, hoje o que nós gostaríamos de ouvir era sobre esta questão em concreto e sobre aquilo que o Governo fez ou o que não fez em relação a esta questão em concreto e, portanto, eu admito que para alguns não convenha, mas é isso que aqui estamos. E a questão aqui, dizer em primeiro lugar, Sr. Ministro, que é evidente que, quer dizer, a corrupção e a criminalidade pode existir em qualquer setor, em qualquer serviço do Estado e, portanto, isto, quer dizer, não temos a ideia de que existe uma imunidade absoluta e que isto não pode acontecer. Pode, obviamente, acontecer e o que se trata, obviamente, é de um caso gravíssimo de corrupção, com consequências muito graves. Enfim, eu acho realmente, quer dizer, uma verdadeira amálgama, quer dizer, uma amálgama de cidadãos indostânicos que passam a brasileiros, milhares de concessões de autorização, seja de manifestações de interesse, seja de residência depois, absolutamente ilegais aos milhares, quer dizer, portanto, uma gigantesca amálgama de ilegalidades, de irregularidades, de colaboração com redes criminosas, tráfico de pessoas, etc, etc, etc. E tudo isto se passou no CEF e tudo isto se passou, não vale a pena estar a renomear todos os intervenientes e os responsáveis, isto veio a público, ou veio mais a público recentemente com a operação que foi movida, que levou de resto à detenção de funcionários do CEF. Todos sabemos que isto se passou essencialmente em 2 ou 3 localidades, designadamente nos serviços em Alverca, e conhecemos isto tudo. Tudo isto, obviamente, que, Sr. Ministro, temos, obviamente, a lógica e a normalidade de dizer isto, quer dizer, o Governo não tem, obviamente, envolvimento algum nestes factos. A questão é saber se o que é que o Governo fez, o que é que o Governo soube, conheceu ou não conheceu, agiu ou não agiu, porque é aí que começa a responsabilidade política. A responsabilidade política não está, obviamente, nem na rede de corrupção, nem nos factos criminais, nem em nada disso. A responsabilidade política está no conhecimento ou não disto e na ação ou não do Governo em relação a estes factos. E esse é o ponto essencial, Sr. Ministro, e é sobre esse ponto que nós gostaríamos que fosse mais claro e que fosse mais detalhado, se possível. Ou seja, houve um inquérito, Sr. Ministro, houve um inquérito. E há uma direção do CEF, que é nomeada pela sua antecessora, uma coisa que de resto na altura me pareceu particularmente estranho. Eu acho que qualquer pessoa, enfim, uma lógica de bom senso mandaria que não fosse assim. Há uma nomeação feita no dia de saída da própria Ministra, nomeia um novo diretor no dia em que está de saída, Vossa Excelência entra, o relatório está lá, o inquérito está lá e o inquérito é marcado a arquivar, já consigo em funções, pouco tempo é verdade, uns dias, mas já com o Sr. Ministro em funções. E a pergunta óbvia é, o que é que o Sr. Ministro soube desse relatório e desse inquérito? 15 volumes, penso eu, denunciando estes vários comportamentos, denunciando estas irregularidades, denunciando estes comportamentos criminais, estavam na posse do Governo. O que é que Vossa Excelência nos tem a dizer sobre isso? Soube? Não soube de nada? Esconderam-lhe? Ninguém lhe quis contar? O Sr. Ministro não quis saber? Soube, mas desvalorizou? Enfim, estou-lhe a dar várias hipóteses para sabermos exatamente o que é que aconteceu desse ponto de vista. Porque essa é uma das questões logo à partida essenciais. Depois, Sr. Ministro, lembrar-lhe ainda e também o seguinte, quer dizer, o Sr. Ministro pode até, admitimos, quer dizer, temos a noção do que é tomar posse e chegar a um gabinete, mesmo sendo membro do Governo anteriormente, uma realidade nova, com muita informação, com muitas coisas, admitamos. Não sei qual será exatamente a sua resposta mais detalhada, que o seu conhecimento não foi suficiente, nem foi detalhado. Mas a verdade é que o Sr. Ministro, se não estou em erro, em janeiro de 2018, é chamado a esta comissão, precisamente pelo Partido Social Democrata, que agora também apresentou, tal como nós, um requerimento, enfim, e nós estivemos a ver o que é que disse nessa altura, e nessa altura não disse nada também. Ou seja, refugiou-se numa velha lógica, que eu acho que é uma lógica muito própria deste Governo, que é as questões ou não existem, e portanto não existindo não têm importância nenhuma, nem gravidade nenhuma, ou então são muito graves e são da Justiça e o Governo, em qualquer caso, não tem nada a ver com o assunto. Não é bem assim, Sr. Ministro, quer dizer, porque estamos a falar
da tutela, estamos a falar de um serviço essencial para o país, estamos a falar de redes criminosas, estamos a falar de introdução ilegal de pessoas no nosso país, alguns deles com medidas de policiais, quer dizer, se calhar não será grave para ninguém, é só um detalhe, mas seguramente cidadãos que podiam constituir algum tipo de perigosidade, que entraram e que na base desta rede de corrupção foi-lhes permitida e foi-lhes concedida permanência em território nacional. Estamos a falar de factos da maior gravidade. O Sr. Ministro já tinha sido confrontado com isto. A sua antecessora, que nomeou de resto este responsável, tinha dito que não se lembrava nada do assunto. Enfim, a mim já nada me surpreende, mas pronto. E Vossa Excelência também, quando aqui foi chamado sobre isto, não disse nada. E, portanto, quer dizer, nós temos que perceber, Sr. Ministro, temos que perceber o que é que o Governo sabia, o que é que não sabia, o que é que fez, o que é que não fez, que importância e que gravidade é que deu a este assunto, que medidas é que tomou, até porque as medidas que nós conhecemos, pode Vossa Excelência voltar a dizer-nos, muito bem, eu não tinha nenhum procedimento em relação à pessoa em concreto, mas alguns dos responsáveis envolvidos aqui foram inclusivamente nomeados para cargos externos, para cargos de representação externa, por exemplo, na Reper e noutros cargos, estando envolvidos e estando mencionados neste mesmo inquérito, que, se Vossa Excelência não leu ou não viu, tinha objetivamente todas as condições para conhecer, para saber, e eu diria até que, como titular desta pasta, tinha obrigação de conhecer e de saber. Sr. Presidente, terminei. Muito obrigado.